Olá pessoas, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo para falar um pouquinho sobre programação, conceitos, conversar um pouquinho sobre isso aqui. E hoje a gente está para falar sobre um tema que não é tão conceito assim, é mais prático mesmo, é mais de se ver, de ter um pouco de contato em relação às coisas, que é tempo de execução de um programa. Quando a gente fala do tempo da execução, é basicamente o tempo que o programa vai levar para ser executado. Então, fazer uma iteração em 1000 elementos e fazer para cada elemento fazer uma busca no banco. Isso vai dar o tempo que precisa para fazer essas buscas, né? A gente consegue medir isso. Isso é interessante porque quando a gente trabalha na comparação de algoritmos e na eficiência deles, não é só de tempo, tem de processamento e memória também, mas quando a gente trabalha em relação ao tempo, é comparar dois algoritmos diferentes. E principalmente a gente consegue comparar a estrutura de dados e seus funcionamentos. A gente consegue comparar se uma estrutura de dados é melhor para inserir e remover, ou se é melhor para buscar, se é melhor para adicionar itens, enfim, recuperar itens. E assim a gente consegue comparar, né? Por exemplo, para fazer uma operação de index em um array é muito simples. A gente coloca esse número, esse index, de fato, no array que é existente, e a gente consegue recuperar esse item, que é uma operação muito, muito rápida, porque é nativa do computador, né? Da memória, enfim, ele já existe aquilo dali. E já dentro de uma lista encadeada, por exemplo, para recuperar um item, eu teria que percorrer os elementos até chegar naquele index e depois retornar. E isso já traz uma complexidade um pouquinho maior em relação ao tempo, né? Ele já vai demorar um pouquinho mais para fazer isso. Para a gente fazer esses testes, para a gente conseguir tratar em relação a isso, existe um método do system chamado QInStimeMillis, que ele retorna um tempo em milissegundos, e a gente consegue usar isso para ver, né? Tipo, a gente consegue dar aqui o input no início, que vai aparecer um número meio doido, mas é o QInStimeMillis, é os milissegundos atuais em relação ao que ele diz aqui, que é medido a data atual e meia-noite de 1º de janeiro de 1970. Ou seja, vai sempre adicionando, né? E aí, a gente tem esse início, né? A gente consegue fazer o quê? Pegar de novo, né, o atual, system.QInStimeMillis menos início. E subtrair. Assim a gente consegue pegar a diferença, né, entre a hora que o programa começou e a hora que o programa chegou nessa linha aqui. Caso porque o println é uma operação que é bem rápida. Para a gente simular uma operação que iria demorar, pode ser uma busca no banco, normalmente é rápida, porque tá fazendo requisição para uma API, e é tipo dia de matrícula em uma faculdade. E aí tá lento lá, o servidor tá morrendo, tá ali na manivela e tá demorando muito para dar resposta. E aí vamos supor que ele demora, sei lá, alguns segundos. Mas aí a gente vai simular uma requisição um pouquinho mais demorada com um thread.sleep, que é basicamente uma pausa naquela execução. E eu consigo botar aqui tantos milissegundos. Vamos botar 3.000, que é 3 segundos, gera exceção. Vamos tentar novamente, a gente vai ver que vai esperar os 3 segundos, né? E ele mostra 3.010. Então ele teve os 3.000 milissegundos da espera mesmo, 10, que talvez tenha acontecido com alguma chamada do thread, talvez tenha sido alguma coisa na passagem. Enfim, isso aqui pode variar um pouquinho, vai depender da execução mesmo, não vai ser fixo, mas a gente pode fazer uma média. Pegar 3.010, 3.005, e a gente consegue usar isso para poder medir mais ou menos como é que está o tempo de execução. Então a gente pega, sei lá, mais 10 execuções dessa, vê quanto é que está a média e a gente consegue dizer, ó, em média, 3.013, agora foi mais rápido. Em média, essa operação aqui demora tantos milissegundos para ser executada. Vamos tentar fazer uma... Vamos dizer aqui, né, que a gente tem uma rede inteira e a gente vai fazer Sério, não vai dar tempo. Eu vou botar os 3.000 milissegundos aqui só para contar e botar aqui a rede inteira. E ele vai executar em... Ó, adicionou só um pouquinho, vai. Deu 1 milissegundo a mais. O que pode estar dentro da média ainda, ó. Agora deu 3.000, nem tocou, não. Nenhum dos dois tocou no tempo de execução. Então isso aqui realmente é muito rápido. E talvez se a gente precisasse fazer um for, movendo de... Ó, agora demorou mais também. Pode ser minha memória, não sei. Mas aí a gente faz uma média. Então a gente vê que, por exemplo, essa chamada aqui nem toca na memória. Mas vamos supor que eu faço Eu vou usar do Java aqui, né? Só pra... Vou usar aqui do Java só pra gente usar de exemplo mesmo. Mas... fingir que tá tudo bem. Bom, então, como a gente pode ver, basicamente a gente consegue usar esse QInStimeMillis para poder medir a execução de um código, o tempo de execução de um código, e saber mais ou menos quanto tempo vai executar.
Agora, com exemplos pequenos, com realmente esses exemplos com poucos números, com poucos elementos, com poucos objetos, é difícil. Normalmente isso tudo vai executar muito rápido, porque as linguagens de programação são rápidas o suficiente para isso, porque elas são criadas para serem lidadas com muitos e muitos dados mesmo. Então isso aqui realmente nem faz cócega direito. Mas um exemplo seria, vamos supor que a gente precisa fazer uma consulta um pouco mais complexa. Vamos botar aqui só até um 10 e dizer que cada consulta dessa ela vai demorar 100 milissegundos. Né? E a gente consegue assim medir, por exemplo, vamos supor que a nossa estrutura de dados está demorando esse tempo aí para fazer alguma busca. Aqui agora deu 1092 milissegundos, que dá um segundo, né? E acaba que isso acaba sendo como funciona mais ou menos para a gente medir realmente a velocidade e eficiência das nossas estruturas e códigos e algoritmos que vão ser criados e é basicamente isso. Obrigado pela atenção. Contatos estarão na descrição para caso tenha alguma dúvida, queira algum contato, só chamar e é isso aí. Muito obrigado.